O tema da mensagem que nós vamos estudar juntos é Jesus ou humano. Existe em muitas igrejas, muitas pessoas têm essa corrente de pensamento de que Jesus não era humano, que Jesus era só Deus, que Jesus era apenas Deus, que não tinha fraqueza humana, que não poderia pecar, que não poderia errar, que ele veio aqui sim para salvar a humanidade, mas que ele não tinha essa parte humana. Então que ele não tinha possibilidade de pecar, que Satanás não tinha poder sobre ele. Mas vamos ver um pouquinho melhor sobre isso hoje. Sobre como Jesus era humano sim, e sobre como ele se relacionava com as pessoas. Porque nós somos humanos, nós nos relacionamos com as pessoas, e Jesus também era assim. O verso de João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então tudo começou aí, quando Jesus veio aqui e nasceu, sim, como humano. Ele encarnou e veio aqui na terra para nos salvar, para nos redimir, mas ele veio aqui na terra e nasceu como um ser humano. Nasceu de Maria, teve seus pais, cresceu, teve uma vida como nós, todos nós humanos, que nascemos, crescemos e nos desenvolvemos. Ele era homem, assim como diz no verso de João 8,40, diz assim: mas agora procurais matar-me a mim mesmo, homem, que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Então Jesus mesmo, ele se considerava homem. Em nenhum momento ele disse que ele era só Deus, que ele não tinha as limitações dele, que ele não tinha as fraquezas dele. Ele mesmo falou: eu sou homem, eu sou um ser humano. E as pessoas também o consideravam um ser humano. Em Lucas, no capítulo 23, verso 14, diz assim: disse-lhes: havei-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Aqui de Pilatos, falando. Então, tanto Jesus se considerava homem, como as pessoas também o consideravam homem. Então, ele era sim uma pessoa, um homem como todos nós. Aqui nós temos alguns versos que provam para nós como Jesus era humano. Então, Jesus chorou. Jesus no Getsemane se desesperou, ele entrou em desespero, ele teve medo, teve ansiedade, teve pavor do que ia acontecer com ele. Ele se irou no templo também, ele teve aquele momento que teve uma ira santa, que ele foi inconformado com o que eu estava fazendo com o templo dele, com a casa dele. Ele teve sede na cruz, ele sofreu e morreu. Tudo bem que depois ressuscitou, mas ele morreu e sofreu também. Ele orava constantemente, assim como nós também devemos orar. Ele necessitava de Deus, ele estava no templo constantemente. Então, assim como os outros judeus daquela época, e como nós também, ele estava com as pessoas, estava no templo constantemente. Ele ia à igreja, obedecia os ritos do povo dele. Era obediente aos pais também, a José e Maria. Ele ia a festas e estava com o povo. Não as festas que era só por prazer, não as festas ruins, mas ele estava com o povo. Ele ia em festas de casamento, recebia convites para jantares, então ele estava ali no meio do povo. Ele não era uma pessoa que se exilava do povo, que ia para longe e ficava ali, só ele, sozinho, quieto. Não, ele estava ali com o povo, ele estava junto com a multidão. Assim como Enoque também. Ele, por mais que pregasse para o povo, que falasse da mensagem de Deus, que pregasse e morasse longe, ele morava separado do povo, mas ele estava junto com o povo, pregando para essas pessoas. E assim também Jesus era. E ele precisava também de descanso e de sono. Os versos provando que Jesus era homem como nós, que Jesus tinha as mesmas necessidades que nós, também precisava de Deus, também sentia fome, sentia sede, tudo isso que nós também sentimos. E Jesus e essa relação com as pessoas. Então Jesus, como um homem, como um ser humano que nós vimos e sabemos que ele se relacionava com as pessoas, porque isso é uma das coisas que nos faz humanos, o relacionamento com as pessoas. Então Jesus, ele mais curou do que pregou. Isso pode parecer até estranho, porque ele não veio aqui para pregar a salvação, não veio para redimir os pecados, mas ele mais curou do que pregou. João fala que se não me engano, João, que fala que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não teria livros no mundo suficientes. Então, por mais que ele tinha uma mensagem muito importante a pregar, mas ele lidava mais com as pessoas, ele mais curava. Ele mais aliviava as dores das pessoas do que só pregava, por mais que fosse também sim uma parte muito importante. Jesus, quando curou um homem paralítico, que ele era psicossomático, quer dizer o quê?
que a mente afetava o corpo dele. Então ele estava doente não só por causa do físico, mas também a mente dele estava bem. Ele não se sentia perdoado, ele se sentia culpado. Ele também estava doente por causa disso. E Jesus, primeiro, ele curou o emocional. Quando ele desceu ali do teto, esse paralítico, na casa que Jesus estava, primeiro Jesus falou: seus pecados estão perdoados, fique em paz. E depois ele curou fisicamente esse paralítico. Então primeiro ele cuidou do emocional daquela pessoa, primeiro curou a mente, e depois que ele foi curar o corpo. O olhar de Jesus sempre foi de amor e perdão para com as pessoas. Por mais que ele fosse Deus, por mais que ele fosse perfeito, por mais que ele pudesse sim julgar as pessoas e falar tudo de errado que elas estavam fazendo, mas não. O olhar de Jesus sempre foi de amor, foi de compreensão, foi de empatia com as pessoas, sempre amor de perdão. A gente viu em lições passadas, quando Jesus foi para o julgamento, e Pedro, que tinha negado Jesus, se encontrou com Jesus, o olhar dele se cruzou. E a gente viu que o olhar de Jesus foi de perdão para com Pedro. Pedro tinha acabado de negar Jesus. Mesmo antes, ele tinha falado: não, eu nunca vou negar o Senhor. Mas ele negou. E o olhar de Jesus para ele foi de perdão, foi de amor, foi de aceitação. E esse também é o olhar de Jesus para conosco e era com as pessoas que ele se relacionava. Nos versos de João 15:15 e de João 1:12, Jesus nos chama de amigos. E mais do que amigos, nos chama de filhos. Então, ele não quer ser um Deus distante, que fica lá em cima, só falando: faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Não, ele quer se relacionar com a gente. Ele quer interagir com a gente. Ele quer ser nosso amigo. E mais do que isso, ele quer ser nosso pai. Que não tem relação maior, mais íntima do que essa que o pai com o filho. O amor do pai pelo filho. E assim é o amor de Deus. Assim é o amor de Jesus. E quando Jesus estava aqui na terra, como eu disse, ele sempre tinha um olhar de amor, de perdão para com as pessoas. Esse relacionamento dele com as pessoas sempre era para o bem, sempre era para ajudar essas pessoas. Só que tinha algumas classes, algumas pessoas na época de Jesus que não eram muito bem vistas. Alguns pecadores, alguns publicanos, algumas mulheres meio duvidosas, pessoas que a sociedade escanteava, colocava para longe. Mas Jesus estava ali com eles, com essas pessoas. Mesmo que a sociedade os desprezasse, mas Jesus estava com eles. Então nós vamos ver aqui um pouquinho sobre algumas dessas classes, algumas dessas pessoas. Começando pelas mulheres. Vamos ver um pouquinho sobre a mulher e seu papel e importância para Jesus. Todos nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Porém o pecado deturpou essa imagem. Ela degenerou essa imagem divina de Deus em nós. O homem e a mulher são iguais em responsabilidades e direitos. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou os animais, criou a terra, criou Adão, ele viu que ele estava sozinho. Que todos os animais tinham uma companheira, mas ele estava lá sozinho. Ele ficou pensativo naquilo, ficou triste. Então Deus mandou um complemento para ele. Mandou uma ajudadora, mandou uma auxiliadora. Então a mulher no Gênesis, lá na criação, ela é tida como uma auxiliadora e como uma companheira. Em Gênesis 2:18, quando Deus falou: vou fazer uma auxiliadora, uma ajudadora para o homem, o termo em hebraico que é usado é Ezer, que significa auxiliadora. E ele também é aplicado a Jesus. Eu achei isso muito interessante, porque o mesmo característica que Deus dá à mulher, de auxiliadora, de companheira, de complemento, Jesus também se aplica a ele mesmo. Então, assim como Jesus é o nosso complemento, como ele nos ajuda, como ele está do nosso lado sempre, a mulher também é esse complemento para o homem. Então, em Salmo 79:19 e Daniel 11:34, eu trouxe a palavra hebraica, que aparece tanto em Gênesis 2:18 como em Daniel 11:34 e em Salmos 89:19. Então, nesses três versos, aparece o mesmo termo em hebraico, Ezer, que é o mesmo auxiliador, o mesmo ajudador, o mesmo complemento. Então, assim como Deus também... Então, assim como Deus também nos complementa, a mulher também se complementa para o homem. Eva, o significado do nome Eva, é aquela que traz vida, aquela que daria esperança para a humanidade. E foi depois do pecado que ela recebeu esse nome, porque antes era só mulher. Na Bíblia a gente vê que era só mulher, mas depois do pecado é que Adão deu o nome para ela, Eva, porque era da mulher que viria o Salvador, é da mulher que viria Jesus.
Então ela era a esperança da humanidade. É dela que viria aquele que ia salvar o ser humano. Então tem aí uma promessa de redenção e de esperança. Tanto que todas as mulheres, a partir de Eva, as mulheres em Israel, elas queriam muito ter filhos. E não ter filhos era uma desonra. Porque elas queriam que o Salvador viesse logo. Elas queriam que o Salvador viesse delas, inclusive. Era uma grande honra. Então a mulher carregava essa esperança, essa salvação, essa esperança realmente de salvação para a humanidade. No Antigo Testamento tem diversas leis, diversos versos que davam favorecimento à mulher, que protegiam a mulher. Todos eles, também a gente não vai ler cada um deles, mas dentre os direitos que elas tinham o direito de honrar, aliás, os filhos, deveriam honrar e respeitar os pais e as mães. Então, incluindo aqui o nome mãe, não é só pais. Nos 10 mandamentos falam honrar pai e mãe, em outros versos também, inclui a mãe nesse comboio, nesse conjunto. Não é só o pai, não é só o avô, não é só o patriarca. Sendo que naquela época era patriarcal as pessoas, a sociedade era patriarcal, então era o homem que importava. Quem se importa com a mulher? Mas Deus se importava, porque lá nas leis de Israel, Deus colocou leis para que a mulher fosse favorecida. Então as mulheres grávidas tinham direitos, as mulheres elas trabalhavam e sustentavam grande parte da economia daquela sociedade. Porque eram as mulheres que cuidavam do lar, cuidavam da educação dos filhos, trabalhavam, costuravam. Então, sem as mulheres, os homens não iam conseguir sobreviver. E também a mulher não ia conseguir sobreviver sem o homem. Então, a ideia realmente de Deus era essa, que os dois se complementassem, que os dois se ajudassem. Elas tinham liberdade também para se relacionar com Deus. Isso é a coisa mais linda. É o melhor direito que a gente pode ter, se relacionar com Deus. Em tantas épocas no passado que as pessoas não podiam se relacionar com Deus. Por exemplo, na Idade Média, que as pessoas não podiam ler a Bíblia, não tinham no seu idioma, e que felicidade foi para elas quando elas puderam ter acesso a Deus, acesso direto, não por meio de um homem pecador. Então, esse é um dos melhores direitos, poder se relacionar com Deus, poder realmente ter um relacionamento com Deus, conversar com Deus. Elas também eram profetisas, rainhas e juízes. Então, no Antigo Israel, no Antigo Testamento, Deus sempre deu papel para a mulher. Deus sempre deu importância para a mulher que ela merece e que ela deve. Porém, a partir do pecado, depois do pecado que Eva pecou, comeu o fruto proibido, Adão também, as pessoas começaram a culpar muito a mulher. Elas falaram, não, a mulher é que pecou, a mulher que pecou, ela trouxe a desgraça sobre a gente. Então, eles começaram a tirar a mulher do seu papel, começaram a inferiorizá-la. Tanto que só em Israel que tinha todas essas leis, esses aparatos jurídicos. Nas nações ao redor deles, a mulher não tinha toda essa importância. Ela não tinha praticamente importância nenhuma. Mas o povo de Israel, sim, ela tinha essa importância. Então as mulheres elas eram ocupadas, trabalhadoras, elas educavam as pessoas e tinham uma missão de sacerdócio também, uma missão divina. Além de trabalharem para a sociedade, para ajudar com as pessoas, elas tinham também o papel de educar as crianças, os filhos, na lei de Deus. Então, é uma missão divina também de sacerdócio. Porém, como eu disse, as pessoas ao redor não tinham esse pensamento. E conforme a cultura grega começou a entrar no povo de Israel, conforme eles foram se aliando com os povos vizinhos, conforme eles foram gostando das ideias dos povos vizinhos, começaram a se casar, começaram a se relacionar de amizade, a mulher perdeu esse valor. Então, conforme a cultura grega veio, deturpou esse papel da mulher. E quando Jesus veio aqui na Terra, quando ele veio aqui em Israel, a mulher já não tinha mais o valor que ela deveria. E Jesus veio exatamente também para devolver o papel da mulher. Não só da mulher, como das outras pessoas, mas da mulher também. Então Jesus e o relacionamento com as mulheres. Aqui a gente pode ver vários exemplos. Jesus com a mulher samaritana, Maria Madalena e Jesus, Maria e Marta. Então a gente vê ao longo da história de Jesus que ele acolhia as mulheres. Enquanto a sociedade, as pessoas nem ligavam para elas, não davam a importância que elas mereciam. Alguns rabinos falavam que era melhor queimar a lei de Deus, queimar as sagradas escrituras do que ensinar para uma mulher. De tão deturpada que estava essa ideia deles sobre as mulheres. Mas Jesus veio para poder devolver esse papel da mulher e devolver o valor que ela tem. Então no Novo Testamento também temos alguns exemplos de mulheres, como Lídia, como
Priscila, Febe, Evódia. Então, não só quando Jesus estava aqui na terra, mas a partir de quando Jesus foi embora, quando a igreja começou, as mulheres também estavam sempre lá no meio, sempre ajudando, sempre auxiliando. Então, todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós merecemos respeito. Todos nós temos a mesma importância para Deus. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre a mulher, porque todos nós temos o mesmo valor perante Deus. Então, não faz sentido a gente ficar se achando melhor do que o outro. Não faz sentido a gente ficar zombando do outro, se sentir superior ao outro, porque nós não somos. Todos nós somos iguais. Jesus, sim, podia se sentir superior porque ele é, mas ele não fez isso. Mesmo ele sendo superior, mesmo ele sendo Deus, ele acolheu as pessoas, ele amou as pessoas. Então, como está sendo o nosso pensamento sobre isso com as outras pessoas? Será que a gente não está se sentindo no lugar de Deus, julgando os outros, se sentindo melhor do que os outros? Será que a gente não está pensando que nós somos mais importantes, nós somos mais merecedores da graça de Deus? Nós não devemos ser assim. Devemos ser amáveis com todos, respeitosos com todos. Muito bem. Vimos um pouco sobre as mulheres. Agora um tema também que é meio polêmico, mas calma que a gente vai ver. Jesus e a política. Como será que elas se relacionavam? Como Jesus se relacionava com a política? Desde o começo do mundo existe política. Desde o começo do mundo a política está presente nas pessoas, certo? Política é o quê? Quando a gente pensa atualmente em política, a gente pensa só em corrupção, em coisas ruins, mas não no sentido principal. O que começou a ser política? Várias pessoas começaram a viver umas com as outras. Então começaram a viver em grupos de pessoas. E elas precisavam tomar decisões. Precisavam tomar algumas escolhas. Para onde a gente vai, o que a gente vai comer, como é que vai ser a nossa organização, como é que vão ser as leis, os acordos entre a gente para a gente poder viver bem. Então surgiu a política. Política vem do termo politeia, do grego politeia, que indicava os procedimentos da polis. Polis era a cidade grega. Então, o que é a política? No sentido original da palavra, esses assuntos da cidade, das pessoas. Então, acordos. Eu vou fazer isso, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Eu posso ir até aquele ponto. Daqui é a minha propriedade, você não vai mexer aqui. Aqui sou eu que mando. E lá tudo bem, é seu. Então, são esses acordos, essas leis realmente, para poder se viver bem. Isso que é a política no sentido primário. No livro de Romanos, no capítulo 13, versos 1, 2 e 7, diz que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Em Lucas 20, 25 também, Jesus fala a frase que a gente conhece bem: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, na Bíblia, Deus manda que nós sejamos sujeitos às nossas autoridades. Como nós vimos agora há pouco, surgiu esses problemas. Não dava para todo mundo ficar tomando decisões o tempo todo. Quando começaram a crescer as pessoas em conjunto, começaram a vir muita gente morando junto, não dava para todo mundo se reunir toda hora para decidir o que ia fazer. Então surgiu a ideia de eleger uma pessoa, 2, 3, para que tomassem as decisões por todos os outros. Deus nos manda que nós sejamos sujeitos, obedientes a essas autoridades. Mas ser submisso, ser obediente, nem sempre é concordar. Nós sabemos, nós somos apolíticos, nós não votamos, não participamos da política. Porém, nós temos um papel importante de respeitar e de orar por esses governantes. A gente não concorda com o que eles fazem? Sim. Eles têm corrupção, têm coisas erradas? Sim. Mas isso existe desde sempre. O pecado está aí desde que Adão e Eva comeram o fruto proibido. Então, nós temos o papel não de julgar, não de ficar atacando as pessoas. Quando fala de política com as pessoas, sempre gera uma briga. Porque cada um fala: meu partido é melhor, tal pessoa é melhor, ele fez aquilo, ele não fez aquilo, e vira aquela briga. E só mencionar política já vira uma briga. A gente não pode ser assim. A gente tem um papel, sim, de orar por essas pessoas, de saber se posicionar corretamente, explicar o nosso motivo, do porquê a gente é assim,
mas de não gerar briga, não de gerar confusão, porque essa obviamente não é a vontade de Deus. Nós aqui também temos alguns acordos para viver em sociedade, na igreja mesmo. Temos os estatutos da igreja, temos algumas coisas que a gente pode e não pode fazer. Então, existem algumas leis. A corrupção, como eu disse, sempre esteve presente e sempre vai estar. Mas nós temos que fazer o quê? Orar a Deus para que lá no mundo, na política do mundo, nos governantes do mundo, eles tomem as melhores decisões possíveis, com a ajuda de Deus. E nós aqui também termos bons acordos, vivermos bem em sociedade, vivermos bem com a igreja. E Deus, Ele tem a sua lei também. Ao longo do histórico de Israel, eles tiveram alguns momentos políticos, em que tinha alguns governantes, alguns sistemas entre eles, que foi a época dos patriarcas, quando era Abraão, Isaac, Jacó. Quando o povo de Israel foi para o Egito, também Deus deu algumas leis para eles, alguns acordos sobre higiene, sobre crime, sobre diversas coisas. Tivemos a época dos juízes também, em que um governante local governava aquele lugar, ajudava a livrar dos inimigos, mas não era um governante central. E a ideia de Deus nunca foi que eles tivessem um rei. Deus queria que o que unisse aquelas nações, aquelas tribos, aliás, fosse a religião. Tanto que tinha um santuário central, e era lá que todas as tribos deveriam ir adorar. Ele queria que a religião fosse o que unisse elas. Mas, infelizmente, aquelas pessoas quiseram um rei. E Deus deixou eles terem um rei, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Porém, Deus avisou, vai dar problema, e deu problema. Mas eles quiseram ter os reis, então também tiveram reis em Israel, tiveram reis em Judá, quando separou o reino. Foram para o exílio, porque desobedeceram a Deus, porque não quiseram seguir a lei de Deus. Então foram para o exílio também, foram subjugados, até chegar no domínio romano, que é onde eu quero chegar, que é onde Jesus estava. Então, passando brevemente por todos esses períodos, Jesus veio à Terra quando Israel estava sob o domínio romano. Então, como que ele se relacionava com esse domínio romano quando ele estava aqui na Terra? Então, um pouquinho sobre a relação de Jesus e a política. Jesus falou em João 18,36 que o reino dele não é deste mundo. Então pronto, aqui a gente já matou a questão. O reino de Deus não é desse mundo. Nosso reino, nossa pátria não é aqui, é lá no céu. Então nós não devemos, como eu disse agora há pouco, ficar gerando briga, defendendo partido, defendendo o outro, porque o nosso reino não é daqui. A gente tem um papel de orar por eles, tentar ajudar da forma que for possível, mas nosso foco é em Deus. Nosso foco é na lei de Deus, no governo de Deus. E em Mateus 17:27 também fala, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Então aqui também a gente vê um verso de Jesus pagando os impostos. Por mais que fossem abusivos, por mais que muitas vezes fosse abusivo realmente, mas Jesus pagava. Ele cumpriu o dever dele como cidadão. E, como a gente já disse aqui há pouco, ele mandava os seus discípulos, as pessoas na Bíblia, a seguir esses governantes, a respeitá-los e obedecer eles, tendo seu direito como cidadãos. Porém, esse é um texto do Espírito de Profecia. Hoje, muitos do meio religioso querem que o Senhor governe tribunais, exércitos, assembleias, palácios e mercados, esperando que ele reine por meio de leis impostas pela autoridade humana. Foi esse tipo de reino que os judeus queriam nos dias de Jesus. Teriam aceitado o Messias se ele concordasse em estabelecer um domínio terreno, impondo o que julgavam ser as leis de Deus e tornando-os intérpretes e executores de sua vontade. Mas Jesus declarou: o meu reino não é deste mundo, e assim recusou um trono terreno. Então, novamente, o reino de Deus, Jesus, não é desse mundo. E muitas pessoas querem que o reino de Deus seja desse mundo. Desde que Jesus veio aqui na Terra, os judeus queriam que ele reinasse sobre eles de forma terrena. E até hoje ainda tem pessoas que querem que Jesus reine aqui de forma terrena. Só que não é esse o nosso papel. Nosso papel é focar no reino de Deus, no reino celestial. É isso sim que nós devemos obedecer, e é ele sim que nós devemos seguir e pensar. Aqui também um outro texto do Espírito de Profecia falando que naquele tempo que Jesus estava, o governo era assim corrupto. Só que Jesus, ele não atacou o governo, ele não quis destruir com a forma de governo, com as assembleias, com os governantes, não, ele não fez isso.
Porque a solução para o problema não era mudar os governantes, mudar a forma de governo, não. O que Jesus veio fazer era mudar o coração das pessoas. Esse é o reino de Deus, mudar o coração das pessoas, mudar para que elas sintam amor, para que elas sintam paz, para que elas vivam bem em sociedade, de acordo com a lei de Deus. Então, a lei de Deus é celestial, não é desse mundo. E Jesus perdoava essas pessoas, mesmo esses políticos da época dele, as pessoas que cobravam impostos, ele perdoava. Então, um exemplo disso é de Zaqueu. No livro de Lucas, no capítulo 19, versos 1 a 10, conta a história de Zaqueu, em que Jesus, ele perdoou Zaqueu. Ele podia ter julgado Zaqueu, ele podia ter falado para Zaqueu todos os pecados dele, podia ter julgado Zaqueu, mas não, ele olhou para cima com amor. Jesus podia ter passado direto e ignorado Zaqueu, mas não. Ele olhou com amor para Zaqueu e ele perdoou Zaqueu, foi para a casa dele, jantou lá, comeu na casa dele, e Jesus não precisou falar nada. Se a gente vê no texto da Bíblia, Jesus não precisou falar nada. O próprio Zaqueu falou: Senhor, eu me arrependo, eu vou dar tudo que eu devo aos pobres, eu vou me arrepender, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só a presença de Jesus já resolveu o problema de Zaqueu. Então o olhar de Jesus sempre foi de amor e de perdão. E assim também devemos ser nós. Olhar para as pessoas com amor e com perdão. E o principal de tudo isso é que Jesus quer ser o nosso rei, nosso governador, nosso legislador. Então a gente tem aqui na terra leis, temos acordos, temos toda essa política. Porém, muito mais importante é a lei de Deus, a superioridade da lei de Deus. Aqui em Atos 5:29, é quando Pedro e João falam para aqueles governantes, quando eles estão sendo presos, os governantes falam: parem de falar de Jesus, parem de pregar, vão para o seu canto, parem de falar desse Jesus. Mas eles falaram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que nós vimos, o que nós vivemos, a gente não pode esconder, nós precisamos falar disso. Então, a lição dessa parte da política é que nós devemos sim obedecer às pessoas, respeitar os governantes, mas o nosso foco principal é a lei de Deus. Também, assim como Jesus, perdoar as pessoas. Assim como Jesus perdoou os pecadores, perdoou os políticos naquela época, todas as pessoas que a sociedade ignorava, mas Jesus amava elas. Então nós vimos que somos todos iguais, semelhantes a Deus, então temos o mesmo valor. Devemos respeitar as pessoas, amar as pessoas. Também vimos agora que devemos perdoar as pessoas, porque nós somos iguais, como a gente viu lá no Gênesis, somos iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. Devemos também perdoar as pessoas e seguir a lei de Deus. Agora, vamos ver um pouquinho mais sobre como Jesus nos acolhe, sobre como Jesus nos auxilia sempre. Então, vamos falar um pouquinho sobre Jesus e as emoções, o amor que tudo cura. Em Provérbios, no capítulo 4:23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, Jesus também, como eu disse lá no começo do paralítico psicossomático, ele se importa, aliás, também com a nossa mente, com o nosso bem-estar emocional, não só com o nosso bem-estar físico. Como diz ali no verso de Provérbios 4:23, guardar o nosso coração, porque é dele que procedem todas as nossas ações. Tudo que nós fazemos é afetado por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós vivenciamos, por meio das nossas experiências, por meio dos nossos pensamentos. Um texto do Mente, Caráter e Personalidade, na página 85, diz que em grande medida a mente é influenciada pelas coisas que se nutre. Então, aquilo que nós nos alimentamos é aquilo que vai nos influenciar. Conta essa história, uma alegoria de que dois leões ou dois lutadores sempre lutavam e aquele que alimentava esses leões sempre sabia qual que ia ganhar. Por quê? Porque ele sabia qual que ele alimentava e qual não. Então aquele que ele alimentava era mais forte, estava mais vivo, estava com mais força para vencer o outro. Então assim é conosco também. Tudo aquilo que a gente se alimenta, tudo aquilo que a gente se nutre, a nossa mente vai ser transformada com isso. E a nossa mente sendo transformada, o nosso corpo também vai ser transformado. E Deus tem sim um cuidado com isso. O nosso corpo, ele é afetado fisicamente
por conta das nossas emoções, por conta dos nossos sentimentos. Então, tudo no nosso corpo tem processos biológicos e processos químicos. Os neurotransmissores, todo o nosso corpo é ligado por biologia e por química. Então, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós nos alimentamos, vai influenciar, sim, fisicamente o nosso corpo. Essa relação entre a mente e o corpo é importante, como realmente é uma doença. Muitas vezes a gente ouve pessoas falando que depressão, que ansiedade é só falta de Deus, que é uma coisa boba, mas não é. É biológico, realmente o corpo muda. Os neurônios param de se conectar, as conexões diminuem. Realmente é algo físico, não é só invenção. Realmente é uma doença, é algo físico que acontece. Então é algo sério. E Deus, Ele está sempre preocupado com essa nossa saúde mental. Essa relação da mente e do corpo é muito importante, porque do que a gente nutre, como eu disse, ele vai ser alimentado. Essas coisas ruins que a gente se alimenta vai destruindo o nosso cérebro, é algo real. E destruindo o nosso cérebro também vai destruir a nossa comunhão com Deus. Nós ficando mais doentes, nós ficando mais, letárgicos, cansados, também vai atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Então essas doenças, como está escrito aí, essas doenças mentais, como ansiedade, depressão, elas bagunçam realmente o nosso cérebro, realmente nos afetam fisicamente, geram doenças, tanto químicas como biologicamente. Os neurônios param de fazer essas conexões, tem menos neurotransmissores, porém Jesus, Ele quer nos ajudar nisso também. Muitas pessoas na Bíblia tinham problemas emocionais, físicos e na vida delas, tinham problemas. Elias teve depressão, Jonas quis morrer, Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu, e Jesus também, o nosso maior exemplo, ele também sofreu. Ele também teve problemas. Lá no Getsemane, como eu disse mais atrás, Jesus também se desesperou, ele suou sangue, ele também ficou abalado. Então nós também temos esses problemas que são reais, mas Deus está aqui para nos ajudar. Um texto do Caminho a Cristo, na página 58, fala que não devemos basear nossa fé nos sentimentos, porque a fé não depende de emoções, mas da palavra de Deus. E em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, como nós vimos aqui um pouquinho, nossas emoções, nossos pensamentos, elas afetam o nosso corpo, isso é algo real. E por isso que nós não devemos basear nossa fé, basear o nosso relacionamento com Deus só nesses sentimentos e emoções. Tem que ser algo pela fé realmente, por crer. Porque essas emoções, esses sentimentos podem ser mudados. Eles são algo volúvel, que pode mudar de um dia para o outro, que pode ser moldado. Mas a fé, a certeza em Cristo, a certeza em Deus, ela não pode ser mudada. No mês de caráter e personalidade, novamente, fala que nenhuma lágrima é derramada sem que Deus o saiba. Não há sorriso que ele não percebe. Então, a lição final de tudo isso que a gente viu hoje, que Jesus era humano como nós e ele nos entende. Assim como nós também sofremos, nos desesperamos, sentimos raiva das pessoas, sentimos ódio, sentimos muitas coisas ruins, Jesus também passou por essas situações, sem pecar, sim, mas ele nos entende. E o olhar de Jesus sempre é de amor e de perdão. Ele quer ser o nosso companheiro, Ele quer estar ao nosso lado, Ele quer nos ajudar. Basta nós próprios aceitarmos com que Ele venha ao nosso encontro, à nossa ajuda. E, para terminar, Jesus faz um convite para nós. Em Mateus 11:28 Ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então esse é o convite de Jesus para nós hoje, que Ele, como humano, nos entende. Ele, como tendo passado aqui na Terra, sofrido tudo que a gente sofre, Ele nos entende, Ele quer nos ajudar, porque Ele sim pode nos ajudar. As pessoas ao nosso redor podem oferecer um pouquinho de ajuda aqui e ali, mas Jesus é o principal e o único que pode nos ajudar totalmente, em todos os sentidos. Então que a gente possa hoje atender esse convite de Jesus. Que a gente possa realmente, como diz ali em 1 Pedro, lançar as ansiedades nossas sobre Ele, ir a Ele. Nós que estamos cansados e sobrecarregados, porque nós estamos. A vida cansa. É difícil de viver nesse mundo. Mas em Cristo nós temos esse conforto. Então que nós possamos sempre, a cada dia, e hoje inclusive, que é o principal dia, atender esse convite de Jesus. Amém.